coisas vão ter que começar a mudar. Sabe por quê? Porque a gente não está acostumado com o sobrenatural. E como é que a gente quer viver no sobrenatural se a gente está se espantando com o sobrenatural? Pode continuar, viu? Sabe por quê? Porque, amados, tem pessoas ainda achando demais a oração em outras línguas. O mover aqui, pessoas caírem, a unção pegar. Mas vou falar algo para você, isso vai mudar. Sabe por quê? Porque é tão normal, amados, em outros lugares, pessoas serem possessas, receberem passes, moveres. Mas, meu amado, vamos se acostumar com aquilo que é santo. E a unção vem dele. Amados, o que é a unção? É o poder de Deus em operação. E por que eu caio? Porque eu não aguento esse poder sobrenatural que vem sobre esse corpo físico. Então é natural eu cair. E se eu não cair, não tem problema. Mas deseje a unção, deseje o sobrenatural, deseje o mover, amados. Sabe por quê? Porque essa reunião aqui não é para você se sentir melhor. Como assim, Andressa? Amados, é como a Carla aqui. Todos nós estávamos louvando. Há um prazer em estar na presença. Há um prazer em estar na comunhão dos santos. E porque eu estou na comunhão dos santos e porque a unção está aqui, a palavra eu recebo, é claro que eu vou sair daqui melhor. Mas isso aqui não é um encontro. Não é para mostrar para os outros que eu sou cristã e que eu frequento uma igreja. Não, amados. Sabe por quê? Porque o tempo de achar que eu tenho que dar satisfação para os outros, a minha vida com Deus passou. Você está aqui porque você ama o Senhor e você deseja receber dele mais na comunhão dos santos. Então agarra, aproveita esse tempo, recarrega, mas ainda extravasa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica só na expectativa de receber da palavra, receber aqui no louvor. Mas sabe, amados, você tem algo para dar. Porque a palavra diz que Deus depositou uma medida de fé sobre você. A palavra diz que você tem um dom, que você tem um chamado, e que o teu chamado vai atingir a minha vida. Um abraço teu, um sorriso teu levanta, ressuscita pessoas. Porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso, amados. Deus vai te guiar a falar palavras para pessoas aqui que você vai falar, eu vou falar isso. Fala, porque vai salvar aquela vida. Amém? E aí sim a atmosfera vai mudar completamente a cada culto, porque a consciência vai aumentar. Amém? Vocês me amam ainda, amém? Aleluia. Pai, eu te rendo graças por essa noite. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela tua unção. Obrigada, Senhor, porque nada vai impedir o teu mover e o teu fluir nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo sofisma, toda fortaleza que o diabo estruturou dentro da vida dos meus irmãos, se há alguma coisa, eu declaro caído por terra em nome de Jesus, de uma vez por todas. E eu declaro o solo do coração dos meus irmãos receptível para receber da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia. Você pode ir sentando. Aleluia. Sabe, quem é que estava aqui na terça-feira? Levanta a mão. Então, terça-feira, a Nil ministrou algo que eu gosto muito, sobre a renovação da mente. E aí, alguns podem falar assim, nossa, mas renovação da mente, de novo? Mas posso te falar uma coisa? Renovação da mente é um dos assuntos mais
falados no Novo Testamento. Como assim, Andrés? Paulo, como o Nil falou, leu na terça-feira, lá em Romanos 12, 2, né? Sobre nós renovarmos a nossa mente, para que nós possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós não nos moldarmos, não nos colocarmos na forma desse mundo. Aquilo que é natural para o mundo, não ser natural para nós. E aí, lá em Tiago, fala acerca da salvação da alma, que é a mesma coisa que renovar a mente. Lá em João, 3 João, fala sobre a prosperidade da alma. E lá em Salmos, Davi fala sobre refrigério da alma. Ou seja, até no Velho Testamento já tinha. Amém? Então, amados, se você concorda comigo que foram grandes homens de Deus, Tiago, João, Davi, Paulo. Mas Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. Tudo aquilo que a gente tem se esmerado, que a gente tem buscado em Deus, praticamente foi Paulo que escreveu. Então, se ele dá tamanha importância, é porque tem algo ali que eu preciso agarrar de uma vez por todas, não é verdade? Então, eu preciso salvar minha alma a cada dia. Eu quero dar prosperidade da minha alma a cada dia. Eu quero refrigério. Amados, quem é que quer refrigério? E eu quero renovar. Eu quero um novo de Deus a cada dia. Então, renovação da mente, prosperidade da alma, salvação da alma e refrigério da alma, amados, é algo importantíssimo. Importantíssimo. Hoje eu estava vendo um vídeo com o Eudes, que é de um professor, que ele estava dando uma entrevista no Jô Soares. E ele estava falando que o nosso ensino aqui no Brasil ele é muito falho. E ele fala que hoje as crianças estão acostumadas a decorar. E aquilo que elas decoraram há um mês atrás, um mês depois elas não sabem, a memória é curta. Elas não têm uma memória longa. E aí, para você ter uma memória longa, ele fala que são por 3 formas. Um é através do trauma, ou seja, quando era criança, eu aprendi a ser mais diligente, a ter mais atenção e olhar para os 2 lados quando atravessa a rua, depois que eu fui atropelada. Ou seja, eu aprendi através de um trauma. Ele fala também que é através da repetição. Menino, não coloca a toalha em cima da cama. Menino, não coloca a toalha em cima da cama. Até que um dia você não coloca mais de tanto que tu ouviu. E se tu ainda coloca, a partir de hoje tu vai ficar mais ligado nisso. E a terceira forma de você aprender e não esquecer é quando você pega aquele conhecimento e você entende aquilo que foi te passado. Ou seja, eu aprendi, eu creio que você também, que 1 mais 1 é 2. Por quê? Porque você entendeu e aquilo ali se tornou rema para você. Se tornou verdade para você. É ou não é? Então, dessas 3 formas. E aí, amados, só que, deixa eu falar algo para vocês. A nossa psicóloga Nil, ela trouxe muitas coisas da psicologia de Deus para terça-feira. E eu também estava vendo que para você colocar uma informação no lugar de outra, pelo menos você tem que escutar aquela nova informação 21 vezes. Pelo menos. Ou seja, escutar as mesmas coisas, como Paulo diz para nós, é segurança. É para que aquilo que é da palavra, aquilo que é o verdadeiro, que é a verdade, se torne, amados, a verdade de uma vez por todas dentro de mim e de você. Sabe quando alguém te fala, essa parede aqui é preta. Amados, pode falar 1000 vezes. Aquilo ali, de tanto que eu olhei e eu sei que aquilo ali é branco, se tornou branco para mim, não tem quem fale que é preta. E eu e você, amados, a gente é bombardeado o tempo todo pelo aquilo que a gente vê e pelo aquilo que a gente escuta, de informações contrárias à palavra. A gente lê na palavra que a gente tem
direito à saúde divina, que a gente é próspero, aí a gente sai na rua, vai comer um lanche e tem pessoas murmurando na fila. Acerca do governo, acerca da economia, acerca que está tudo caro, que o salário não vai dar. É ou não é? Que todo mundo está com uma epidemia aí de gripe, que está com uma virose. Você é o tempo todo bombardeado. Seja através da visão, seja através da audição. E a palavra diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Não é apenas ouvir, é ouvir e ouvir. Ou seja, uma ideia de continuidade. Ouvir e ouvir. Se a gente colocar numa balança quanto que a gente se expõe para as informações do mundo lá fora e quanto a gente tem se exposto diariamente da palavra, como é que está a balança? Mas é desde aquela época. É desde a época de Paulo que precisava renovar a mente. Quanto mais hoje, numa era onde a gente é bombardeado de informações. Nunca se teve tanto acesso, tantos meios de informações como hoje. Só que graças a Deus, hoje o acesso também à palavra está facilitado. Hoje a gente tem Bíblias em não sei quantas versões. Eu tenho várias Bíblias lá em casa. Fora o tablet. Minha pergunta é, estou acessando essas versões, tudo aquilo que eu tenho em casa? Tudo aquilo que está disponível às minhas mãos? Eu estou usufruindo disso? Amados, não adianta. Não adianta. Isso aqui, a palavra tem que estar tão convicta dentro da gente, que quando a gente ouve algo contrário à palavra, que haja uma repulsa. Que haja uma repulsa. Por quê? Porque não desce mais. E isso é tão sério que a Nil, que é a psicóloga aqui, que a Lu não está aqui, ela sabe que todo pensamento gera o quê? Um sentimento. E todo sentimento gera uma ação. Então, o que eu estou pensando? Porque aquilo que eu estou pensando vai gerar um sentimento dentro de mim. E esse sentimento, essas emoções, vão gerar atitudes, posturas, ações. Estão entendendo? Isso é muito sério. Muito sério. Então, renovação da mente é para realmente, amados, ser um dos assuntos mais estudados. Por quê? Porque é importantíssimo. Não tem como. Não tem como você se tornar forte. Não tem como você enfrentar o mundo lá fora. Não tem como você ter um bom combate da fé sem estar alicerçado na palavra. André, se existe esse bom combate? Existe. Abra aí em 2 Coríntios 10. Vamos para o bom combate. Sabe, amados, Paulo não fala nas cartas que ele não traz a figura do diabo. Ele não traz o diabo como nosso maior adversário. Paulo nem perde tempo falando muito do diabo. Porque ele sabe, ele já sabia, ele tinha aprendido que o nosso maior adversário, amados, somos nós mesmos em não renovarmos a nossa mente. Sabe, a palavra é a verdade. E enquanto a palavra não se tornar a verdade dentro de nós, se sobrepondo às nossas emoções, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, a gente vai perecer. Sabe, tem pessoas que podem ter PhD, o que tiver de especialização, de graduação. Sabe, amados, deixa eu falar algo para você. Isso não se sobrepõe à palavra.
Sabe por quê? Porque você pode ser o melhor médico desse mundo. Mas se uma doença chegar, o teu conhecimento não se sobrepõe ao poder de Deus. Não se sobrepõe ao poder de Deus. Amém? Vocês abrirem 2 Coríntios 10, 3. Amém. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Sabe, aqui andando na carne, não é que eu e você estamos andando nas obras da carne. Aqui o andando na carne é nós termos um corpo físico. E nós nos movemos nesse corpo físico aqui na terra. Amém? Não militamos segundo a carne. Sabe, aqui fala de uma milícia, de uma guerra, de uma oposição. Mas aqui fala que nós não militamos, nós não guerreamos segundo as obras da carne, segundo aos impulsos da carne. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, ou seja, você tem armas, viu? Você não está desarmado. E deixa eu falar algo para você, toda pessoa armada é perigosa. E você é um perigo para o diabo. Mas você tem que saber que você tem a sua cartucheira cheia. Que você é armado até os dentes. Mas você tem que saber que você tem arma. Você tem que saber que Deus não te colocou nesse mundo desarmado. Mas Ele te colocou bem armado. Sabe, mas se a gente fosse fazer um paralelo hoje, nós somos o BOP, tá? A melhor polícia. A polícia melhor treinada, melhor equipada, a que aguenta o rojão, não é o BOP? Então nós somos o BOP. Então existe uma milícia, existe uma guerra. Mas existe as armas nessa guerra. Sabe, amados, existe uma metodologia para guerrear essa guerra. Para militar. Eu não entendo muito, certo, dessas patentes no exército, mas eu sei que existe o cabo e eu sei que existe o general. E muitas vezes o cabo é aquele rapaz novo que ele está com o físico em dia, com a disposição em dia. E o general, muitas vezes, não é aquele cara novinho e com físico em dia. Não é verdade? E por mais que o cabo tenha grandes estratégias inteligentíssimas, ele faz a vontade dele? Não. Ele faz a ordem de quem? Do general. E se as estratégias dele forem melhores que as do general? Mas é a do general. Isso eu estou falando num plano natural. Mas se a gente for trazer para um plano espiritual, o nosso general é quem? Deus. E nessa esfera espiritual, jamais a minha ideia e a sua vai ser melhor do que a dele. Porque a criatura nunca vai ser melhor do que o Criador. A criatura nunca vai saber melhor de como ela funciona do que o Criador. Não tem como. Então nós estamos numa guerra, nós temos armas, mas essas armas não são carnais, elas não são naturais. Ou seja, você não vai guerrear conforme você acha ou você pensa. Mas você vai usar a metodologia de Deus. Amém? E diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Ou seja, não é qualquer tipo de arma não, são armas poderosas. Amém? Para destruir, e aí é que eu quero, fortalezas. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Por que eu comecei a falar sobre a importância da renovação da mente? Porque ela é chave para a nossa vida cristã. Amém.
Mas aqui fala algo, amados, que nós temos armas poderosas em Deus que não são carnais. E essas armas, elas são poderosas para quê? Destruir, aniquilar, demolir fortalezas e sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é sofisma? Um dos significados de sofisma é impostor. E o que é impostor? É aquele que se mostra como verdadeiro, mas na verdade é o quê? Falso. Então, todas as ideias, todos os raciocínios, os argumentos que se mostram com verdade, mas na verdade são falsos, são sofismas. São falsas ideias, forjadas de verdade. Sabe uma falsa ideia? É normal ficar doente. Porque, afinal de contas, está tendo aí uma epidemia, uma virose. É normal dormir, hoje em dia, no mundo moderno, na casa do namorado ou na casa da namorada. É normal mentir. Afinal de contas, todo mundo mente. Sabia que não é normal? Não é normal. Normal para mim e para você é a palavra. Sabe, a palavra diz que nós somos a noiva do Cordeiro. Ele está vindo buscar a noiva. E num relacionamento existe regras. Regras de boa convivência. Não é verdade? Num casamento não tem regras de boa convivência? Tem ou não tem, gente? Sim. Claro que tem. Amados, a palavra são as regras de boa convivência que nós vamos ter com Deus. Mas porque Ele quer nos tolher, porque Ele quer mandar em nós, porque Ele quer a gente ali na rédea curta? Não. Porque Ele quer o melhor para nós. Assim como você faz com seu filho. Quando você diz não, muitas vezes ele quer o sim, mas você diz o quê? Não. Então, num casamento, para ter uma boa convivência, eu cedo aqui, ele cede ali. É ou não é? Não é só do jeito dele ou só do meu jeito. É um pouquinho do meu, um pouquinho dele. Só que no nosso casamento com Deus, como Ele sabe o que é melhor para nós, são as regras dele. Amém? Então, quando eu disse sim para Ele e você disse sim, são as regras dele. Mas é para um fim proveitoso. Amém? Então, os sofismas são falsas verdades que o mundo lá fora tenta trazer para a nossa vida. Muitas vezes não o mundo lá fora, as pessoas, mas o diabo. Diariamente você é bombardeado de que você não vai conseguir. E aí, quando eu medito, quando eu perco meu tempo ruminando essas ideias, essas falsas verdades, elas ganham força. E tudo aquilo que eu medito muito ganha força dentro de mim. Se eu medito muito na palavra, eu vou ficar mais forte espiritualmente. Mas se eu medito numa falsa verdade, tô doente mesmo. Rapaz, tô quebrada mesmo. É normal mesmo. Mentir só essa vez. Porque, afinal de contas, se eu falasse a verdade, eu ia me prejudicar. Então, quando eu medito em sofismas, em falsas verdades, elas ganham força dentro de mim. Elas ganham estruturas. E se tornam o quê? Fortalezas. Fortalezas.
uma fortaleza, ela é construída em um lugar estratégico. Não é verdade? Para quê? Para proteção, para defesa, mas não apenas para defesa, mas para ataque. E o diabo, ele não pode atacar o nosso espírito, porque o nosso espírito está salvo. E aí, aonde é que ele vai atacar? Na nossa mente, principalmente. E aí, atacando a nossa mente, o nosso corpo responde. Você sabia que mais de 50% das internações hospitalares hoje em dia são de doenças psicossomáticas? Eu não sei você, mas é muito difícil eu ficar doente, graças a Deus. Amém. E eu já fui, né, há muito tempo atrás, quando eu me internei, eu me lembro que pessoas que estavam próximas a mim, o médico chegou e falou assim, olha, nos teus exames não tem nada. Naturalmente aqui não tem nada que eu possa falar, tá tudo bem. E a pessoa lá, morrendo. Mas o que é isso? É aqui, amado. Eu não sei se você já viu aquele livro, já leu aquele livro, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Excelente. Porque o bom combate, hoje em dia, está aqui, ó. Amados, cura interior nada mais é do que renovação de mente. Não, eu quero ir naquele culto que tem cura interior. Ei, amado, sabe qual é o culto da cura interior? É o culto da pregação da palavra. Porque é ela que vai renovar a tua mente, é ela que vai salvar a tua alma, é ela que vai trazer refrigério. Então, deixa eu falar algo para você e para mim, porque é como eu estava conversando com eles. Essa palavra foi hoje à tarde. E foi para mim primeiro. E está sendo também. Então, fica ligado. Fica ligado com aquilo que você tem deixado permanecer na sua mente. Sabe por quê? Porque Kenneth Hagin fala, ele fala que, de um exemplo, que um pássaro ele pode até pousar na sua cabeça, mas fazer um ninho é outra coisa. Não é verdade? Então, pensamentos vão chegar, mas eu e você decidimos se eles vão permanecer ou não. Se a gente vai ficar, sabe, alimentando aquele pensamento ou não. Sabe, informações ruins chegam todos os dias e o próximo falar quase o tempo todo. Porque o que esse WhatsApp traz de boas e más notícias não é brincadeira. É um saco, muitas vezes. É te cobrando, é te exigindo, é fulano que está doente, é fulano que morreu. Gente, é só desgraça muitas vezes. E aí, você decide se você vai ruminar ou não. Se você vai alimentar ou não. Quando você acorda, nossa, mais um dia de trabalho. E aí vem aquele pensamento, eu não vou conseguir, eu não vou bater minha meta, eu não vou conseguir vencer, eu já acordo cansada. Só que tem que dar um pulo da cama e já começar a declarar como é que você quer que o seu dia seja. Porque, amados, as armas da nossa milícia não são carnais. E Paulo fala que as nossas armas é a confissão da palavra. Mas não é confissão da palavra como papagaio, não. E a gente só vai confessar a palavra em fé se a gente estiver depositando a palavra dentro de nós, diariamente. Sabe por quê? Porque uma refeição na terça e no domingo não te sustenta para a semana toda, não. Não te sustenta. Não te sustenta. Então, é diariamente se expondo, senão a gente não aguenta. A gente não aguenta. Amém? Abre aí em Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que vai ocupar o nosso pensamento é tudo isso aqui. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isto deve ocupar o nosso pensamento. Lá em Colossenses fala, pensai nas coisas do alto. Ei, não perca tempo pensando nas coisas aqui embaixo, não, amado. Naquilo que você tem que comprar, naquilo que você tem que adquirir. Ei, os nossos princípios, os nossos valores são da palavra, são espirituais. Sabe, mas eu não sou contra ter, não. Eu sou contra você passar o teu tempo ocupando o teu pensamento só em ter e não em ser. Sabe, amados, porque a palavra diz que ele já nos tornou prósperos. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, mas ele já fez a dele. Agora a palavra diz, ser tu uma bênção. Ser forte e corajoso. Então a cada dia eu tenho que ser uma bênção, a cada dia eu tenho que me tornar mais forte e corajosa. Isso aí. E amados, a prosperidade vai ser consequência, essa prosperidade aqui terrena. O objetivo principal é ser uma bênção. E a consequência de eu ser uma bênção vai ser a prosperidade. Eu vou ser uma bênção no meu trabalho, eu vou ser uma bênção para o meu chefe. Por quê? Porque eu vou fazer a minha parte. Eu não vou negligenciar aquilo que me é imposto. Pensamentos ruins vão chegar, chega para todo mundo, viu? Aí eu estou condenada, porque veio um pensamento, fulano me falou algo, dá vontade de matar, estou com vontade de matar fulano. Esgoelar ele. Você sabia que isso aí chega para mim também? Você sabia que muitas vezes eu recebo notícias que eu estou no volante e eu começo a chorar de raiva. E graças a Deus que aquela pessoa não está na minha frente. Porque a vontade que dá... Amados, mas posso falar uma coisa? Eu sou gente, tá? Só dá em gente, graças... Mas aí é que tá. Aí a vontade... Sabe aquela vontade que vem e passa? Vem e passa. Vem e passa. Por que vai vir passar? Ela não vai permanecer nem ocupar o meu pensamento. Porque eu vou me ocupar com a palavra que diz que eu tenho que amar, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que ser uma bênção. Porque amar quem nos ama é fácil. Mas a palavra diz que eu tenho que amar os meus inimigos. Amar aquelas pessoas que me desejam mal. E aí? É com isso que eu tenho que ocupar os meus pensamentos. Com isso. Então não se condena se pensamento ruim chegar à tua mente. Porque chega para todo mundo. Mas ocupar e permanecer é outra coisa. É outra coisa. É uma atitude minha e sua. Amém. E aí lá em 1 Pedro 5, diz algo assim, amado. 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. Isso que eu queria que a gente pegasse. Sóbrios e vigilantes. Sabe? Quando a gente pensa na palavra sóbrio, pelo menos eu penso. O oposto disso é alguém o quê? Enlouquecido, embriagado. Me vem logo embriagado. E a pessoa, quando ela está embriagada, ela fala coisas, ela faz coisas que no normal dela, ela não faria e nem falaria. É ou não é? Ela, amados, ela abraça até poste, achando que é gente. Se ela tivesse normal, ela não faria aquilo. Mas porque ela está embriagada, ela está fora da sua normalidade, ela faz aquilo. E aí, pegando aqui um dos significados de sóbrio,
Ah, Jesus, esse meu telefone é uma benção. Deixa eu pegar aqui das minhas anotações que eu anotei aqui. Graças a Deus pelo papel, viu, Nil? Diz assim: moderado, controlado, sereno. Ou seja, a palavra diz que tem que ser sóbria, moderada, controlada, serena. Reparou que a palavra diz ser de sóbrios e vigilantes? Porque ela traz esse alerta antes de dizer que o vosso adversário está ao nosso derredor. Seja controlado, moderado, sereno. Você tem um adversário, você tem oposição, mas você não vai perder o controle. Amém. Aleluia. Você não vai perder o controle. E vigilantes. Vigilantes. Sabe, amado? Vigilante é aquela pessoa que está o quê? Atenta, em alerta, tá ligado. Ou seja, você vai ser sóbrio, eu vou ser sóbria, moderada, controlada, vigilante, em alerta, como cão de guarda. Sabe por que a gente tem que estar vigilante? Porque a pessoa vigilante, ela sente cheiro de coisa errada. Ela percebe armadilhas, ciladas. Ela não é pega de surpresa. E a palavra diz lá em Efésios que existem dardos, que existem ciladas do diabo. Sabe, amados, existe um adversário que está ao nosso derredor, um adversário derrotado. Mas eu e você, nós vamos manter a nossa posição de mais que vencedor. Amém? Ser vencedor é uma coisa. Agora, se manter vencedor é outra coisa. Existe um ranking, por exemplo, pastor Harrison, assiste muito tênis. Joga tênis e assiste tênis. E ele sabe que existe um ranking no tênis. Quem é o primeiro lugar? Federer. Mas você sabe que ele não vai se manter em primeiro a vida toda? Ele ganhou uma vez, ele se mantém no ranking para sempre? Não. Ele tem que continuar ganhando para se manter no ranking. Não é assim? Amados, Cristo nos deu a posição de mais que vencedor. Agora eu e você temos que manter essa posição de mais que vencedor. E não viver uma vida derrotada. E para isso eu e você temos que nos tornar a cada dia mais sóbrios e vigilantes. Para a gente não cair nas armadilhas do diabo. Para que quando alguém libere uma palavra falsa, a gente discina que aquilo ali é um sofisma. Que dali é uma mentira. Que aquele costume ali, por mais que seja costume, pode ser costume, mas se não tiver em linha com a palavra, aquilo ali não vai se tornar realidade para a minha vida. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes a gente tem acolhido pensamentos, posturas, atitudes que a gente tem deixado criar estruturas dentro de nós. Porque a gente está procrastinando uma mudança. Procrastinando uma mudança. Então, quando a gente procrastina uma mudança, a gente, amado, só está aumentando o problema. E vai criando raízes, vai criando estruturas, vai criando força. E a gente precisa mudar. Porque a única fortaleza que deve existir na nossa vida é o Senhor. Fortalezas da nossa mente, da nossa alma, a gente tem que derrubar de uma vez por todas. De uma vez por todas. E a gente tem que decidir, sabe, colocar a nossa alma em linha com a palavra. E a gente só vai conseguir renovando a mente. A gente só vai conseguir se enchendo do Espírito, que são as nossas armas. Sabe, as nossas armas em Deus é a oração, é a meditação na palavra, é a oração em línguas.
Sabe, amados, você sabia que essa reunião dos santos aqui é uma arma contra o diabo? Porque eu tenho certeza que você pode entrar aqui muitas vezes fraco e desanimado, mas você não sai dessa forma. Você não sai da forma como você entrou. Você sai mais forte. Você sai forte, você sai aqui alegre. Por quê? Porque na unção coletiva, amados, há poder, há refrigério, há salvação. Uma pessoa, quando ela medita na palavra, não tem como ela ficar da mesma forma. Uma pessoa que está orando em línguas, mas quantas vezes eu comecei a orar em línguas porque eu sabia que eu tinha que orar em línguas. Vontade não tinha, mas eu sabia que era o certo. Mas, amados, a palavra é tão verdadeira que muitas vezes a gente começa até sem vontade, mas a gente não termina da mesma forma que a gente começou. Não termina. Não termina. Então, assim, é uma decisão minha e sua. A gente se expor à palavra, a gente orar em línguas. Sabe, eu queria ler só o último versículo aqui. Jesus. Deus é bom. Lá em 2 Coríntios 2, 11, fala assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Sabe, amados, eu falei algo que existe uma guerra, existe uma milícia. Nós sabemos que o diabo é um dos nossos adversários. E quando a gente ouve isso, existem dois extremos. Aquela pessoa que só acorda, respira e fala em guerra. Não, porque o diabo guerreia na madrugada e tá, sabe, vou colocar a armadura de Deus e só respira guerra. E existe o outro extremo, que é ignorar os ardis. E nas duas situações, o diabo, ele ganha vantagem sobre nós. Quando a gente tá nos dois extremos, ou é para mais ou é para menos. Quando a gente tudo pensa em guerra, quando a gente acha que a gente está guerreando com o diabo, tentando derrotá-lo, ou quando a gente ignora que ele existe e que existem ciladas que ele arma contra nós. Quando ele promove sofismas, quando ele promove fortalezas. E aí eu e você temos que nos tornar o quê? Sóbrios e vigilantes. E não ignorar, não negligenciar a renovação da mente. De uma vez por todas, não vamos ignorar o renovar a nossa mente pela palavra, a oração em línguas. Sabe, deixa eu falar algo para vocês. Amados, a gente precisa valorizar a igreja onde a gente está, onde ministra a palavra. Sabe por quê? Porque vira e mexe, a gente tem pregação, mas a gente tem mais ensino do que pregação. Isso é maravilhoso. Porque o ensino, ele cria estruturas dentro de nós. E aí, amados, são estruturas que nos tornam cada vez mais fortes. Então que a gente agarre isso dentro da gente. Essa importância de ler a palavra, de meditar, de orar, de se encher, amados, cada vez mais do Espírito. Sabe, tem se falado aqui sobre a gente chegar aqui já cheio, para a gente transbordar nesse lugar. Eu quero receber da vida de vocês. Eu tenho recebido, mas eu quero receber mais ainda. Porque a gente já consegue discernir certas coisas, certos dons em vida de pessoas. E a gente quer receber. Amém? Você pode se colocar de pé? Sabe, amados, deixa eu falar algo para vocês. A gente sempre fala, né, sobre associações. Sempre fala. Porque uma das coisas que mais traz sofismas
para as nossas vidas são as más associações. São aquelas pessoas em que a gente dá muito crédito à palavra delas. E por mais que a gente ame, muitas vezes aquilo que elas falam não está em linha com a palavra. E aí muitas vezes a gente não quer receber, ou não é que receber, a gente não quer, vamos dizer assim, falar que aquilo ali não é a verdade. E a gente vai deixando. Então, cuidado com as associações. E não procrastina, não deixa para depois a mudança. Tem associações que a gente vai precisar cortar, para a gente cortar o fluxo dos sofismas na nossa vida. Tem atitudes que a gente vai precisar mudar, para que fortalezas não sejam levantadas dentro de nós. A mudança é nossa. O renovadamente é nosso. É papel nosso. Amados, a parte de Deus Ele já fez. O renovadamente é nosso. É nosso. Amém? Aleluia. E eu creio que sofismas aqui, fortalezas aqui, foram derrubados. Foram derrubados. Eu creio nisso, amados. E fortalezas e sofismas só caem por terra com a renovação da mente. Mas eu sei que hoje esse entendimento chegou no nosso coração, dessa importância. E a gente vai se policiar cada dia mais acerca disso. Amém? Aleluia. Deus é bom, amém?